Bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá, vamos ver linfócito, tá? Então assim, linfócitos são células, tá? A segunda célula que mais tem e que características normalmente apresenta, tá? Desculpa. O básico, uma relação núcleo-citoplasma grande, ou seja, o núcleo ocupa quase todo o tamanho da célula, tá? Então sobra muito pouquinho ou quase nada, tá? Então, primeira característica importante. Segundo, a gente sempre faz citologia fazendo comparações. Normalmente, a maioria dos linfócitos, eles têm o tamanho da hemácia. Então, tu compara esse aqui, tá? Compara esse aqui, certo? Compara essa aqui com essa, tá? Essa aqui com essa aqui, tá? Às vezes um pouquinho a coisa maior. Compara essa que está sozinha e aqui. Bom, outra coisa, sempre cuidando a coloração. Às vezes nós temos uma coloração, né, que está mais escura, que pegou mais, então o linfócito vai corar mais, o núcleo vai corar mais, tá? Então isso é bem importante. O pouco de citoplasma que tem, hialino, tá? Sem granulação, a princípio, tá? Então, cromatina, desculpa, cromatina super condensada, porque essa é uma célula que está pronta, tá? O linfócito que está no sangue periférico é um linfócito pronto, tá? Então, ele tem basicamente essas características, tá? Então, a maioria deles tem essa relação de tamanho com a hemácia, uma hemácia normocítica, tá bom? Bom, vamos adiante. Aí, ali nós tínhamos em aumento de 40, aqui nós temos em aumento de 100, tá? Só cuidar, aumento de 100, isso aqui é um aumento de 100 com foto grande, tá? Bom, continua a mesma coisa. Então, se nós olharmos esse aqui, ó, essa hemácia aqui é praticamente do tamanho desse núcleo, tá? Então, a relação núcleo-citoplasma continua grande, certo? Esse aqui, ó, olha a cor da hemácia, tá? Essa hemácia tá cinza, escuro. Então, o núcleo, o citoplasma ficou mais escuro, o núcleo ficou mais escuro, tá? Então, cuidado aí. Então, se nós olharmos esta aqui, ó, essa coloração aqui tá boa, não dá para dizer que tá ruim, mas então, ó, já mudou a cor do citoplasma, tá? Olha essa aqui que tá melhorzinha, olha a cor da hemácia, então olha a cor do citoplasma aqui, já tá melhor, tá? Aqui, esse restinho de hemácia que tem no canto aqui, a princípio tá bem corada, ó, como é que ficou o citoplasma, mais hialino, tá? Então a gente também tem que ter esse cuidado, tá? Ó, essa aqui, as hemácias já estão mais cinza, ó, já está mais escuro também, tá? Então, muito bem. Normalmente, núcleo centralizado. Vamos pôr isso aqui já está um pouquinho mais para o lado. Isso pode, não está proibido, tá? Aqui também. O núcleo, tá? Ele tem a forma também redonda, tá? Ou arredondada, como é a célula. Então, o núcleo acompanha, tá? A forma da célula, tá? Então não tem problema. Essa aqui está um pouquinho puxada para uma ponta e o núcleo aqui também redondo, tá? Tranquilo. Cromatina condensada. Então são esses os nossos linfócitos que, né, normalmente nós encontramos, tá bom? Bom, nós também temos um tipo de linfócito chamado linfócito granular, tá? Que também é um linfócito, que ele é de uma linhagem ou outra lá, que não precisa a gente conversar sobre isso agora, mas que também pode aparecer para a gente, e não é nada de outro mundo, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Esse citoplasma aqui é bem hialino com linfócito com grânulo. Esse citoplasma aqui já está mais basofílico, a célula está maior, então compara com essa hemácia aqui, ó, cabe umas 4 aqui dentro, tá? Então, bem maior também. Ah, já a cromatina já está mais heterogênea, essa aqui super homogênea condensada, essa aqui uma cromatina condensada, mas está um pouco heterogênea também, tá? Essa aqui, ó, super condensada, tá? E alguns grânulos aqui. E o citoplasma hialino também. Mais basofílico que esse aqui. Então, compara as hemácias. Olha a cor dessa hemácia para a cor desse citoplasma e olha a cor dessas hemácias para a cor do citoplasma. Então, sempre tem que cuidar isso aí, tá? Então, posso encontrar linfócito granular? Posso, não tem problema nenhum, tá? E aqui eu deixei 3 interrogações
para a gente ver, opa, mas aqui também tem célula mononuclear granular, um citoplasma com grânula. Beleza, não tem problema algum. Só que se nós olharmos, são de essa linhagem aqui não tem nada a ver com esta linhagem daqui, né? Portanto, isso aqui é linhagem de linfócito, isso aqui é linhagem de neutrófilo. Então, isso aqui é um metamelócito e aqui nós temos 2 melócitos, tá? Então, para começar, então, nós tirarmos as dúvidas, né? Nós não vamos confundir, né? Obviamente, essas 3 células com os linfócitos anteriores. Então, a única coisa parecida que pode me deixar alguma dúvida seriam esses 3 linfócitos com essas 3 células. Mas então, faz o comparativo. Olha o tamanho dessa hemácia, quantas cabem aqui dentro. Olha essa hemácia aqui, ou essa, dá uma, duas no caso aqui, tá? Olha essa hemácia aqui, quantas vezes ela cabe aqui dentro? Umas 6 ou 7, tá? Então, óbvio que essa célula aqui é muito maior que uma hemácia. Se nós olharmos o linfócito granular, ele, né, vamos pegar essas duas aqui, ó, ele dá essas duas, no máximo 2, 3 hemácias. Então, ele não é tão grande a ponto dessas 3 células aqui que eu vá confundir, porque é só eu olhar o tamanho, tá bom? Aí então eu quero trazer aqui alguns tipos, né, desculpando a expressão, alguns tipos de linfócitos ativados ou também antigamente chamados de atípicos. Então, o mais badalado, o mais comum, o Downing. O que é esse linfócito aqui? Aquele tal linfócito que o citoplasma se modela as hemácias. Tá, mas aqui tem um motivo para isso acontecer. Essa célula se modela as hemácias, primeiro, porque ela aumentou de tamanho, tá? Só fazer a comparação, pega essa hemácia aqui e vê quantas dá aqui dentro. Segundo, essa célula está cheia, ela está carregada de citocina, de anticorpo, tá? Conforme aquilo para qual ela foi projetada. Tá? Então, o que acontece? Então, como ela fica, né, mais com essa forma ameboide aqui, porque ela está muito grande, tá? E o citoplasma também está muito, vamos dizer assim, denso, então ela está meio molengona. Então, por isso que a célula se adapta dessa forma, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não é obrigado, eu estou mostrando esses tipos característicos aqui. O que é essa basofilia? Tá? Umas têm mais, outras têm menos. Olha que essa célula aqui, ó, tem bem marcado aqui, essa está bem marcado aqui, tá? Essas aqui já tem bem pouco, tá? E essa aqui. Então vamos pegar essa aqui. Então o que significa isso? Essa é a área de maior concentração daquilo que a célula está programada para expelir, tá? Então aqui tem menos citocina e anticorpo, aqui tem mais citocina e anticorpo. Então, em função do pH, fica mais basofílico aqui. Tá? Então, essa basofilia significa a quantidade de substâncias que tem aqui. A cromatina começa a afrouxar. Tá? Então, eu posso encontrar nucleolo num tipo de linfócito desse? Posso. Lembrando que nucleolo não quer dizer neoplasia. Nucleolo quer dizer uma célula que afrouxou a cromatina porque ela precisou usar o nucleolo para fazer alguma coisa. Está escrito aqui ó, o que a célula fez. Ó, ela fez anticorpo, ela fez citocina. Então, eu vou conseguir ver nucleolo, mas isso não quer dizer que a célula é uma célula antiga, tá? Ou muito menos neoplásica, né? Pelo amor de Deus, tá? Então, isso é o significado de nucleolo. Então, algumas aqui, ó, o citoplasma está bem mais hialino, mas ó, como a cromatina está frouxa, tá? O núcleo, às vezes, ele muda um pouco, tá? Veja que tem alguma projeção para cá, ele não fica bem arredondado, tá? Como é do linfócito característico, certo? Então, aqui, ó, tá? Tem uma ponta para cá. Veja que a célula, né? Aqui, ó, ela não está arredondada também. Pode, não tem problema. Então, imagina essa aqui e essa, né? Não tem como explicar que isso aqui está redondo, tá? Então, essa é a característica desse tipo de linfócito, tá bom? Depois, eu classifiquei como um basofilia, um linfócito ativado 2. O que é? Se nós olharmos, ele também está maior,
Só olhar aqui, ó, quantas hemácias cabem aqui dentro, tá? Não é tão maior, mas ele está maior. Segundo, a célula está mais arredondada, tá? Não é que nem o outro lá. Pode olhar que não tem projeção do citoplasma na hemácia, apesar de a célula estar carregadíssima. Por isso que ela está basofílica. Então, carregada de citocina, de anticorpo, enfim, para aquilo que ela foi programada. Mesma coisa. Então, aqui, ó. Então, vamos ter os cuidados, tá? Esse aqui está um azulzinho mais clarinho, cinza clarinho, mas olha a cor da hemácia. Esse aqui está mais azulão forte, olha o núcleo, mas olha a cor da hemácia também. Então, aquilo que eu digo, a coloração influi muito, tá? Olha aqui a cor dessa hemácia, por isso que essa célula está super basofílica. Essa aqui, ó, a célula já está mais acinzentada, esse aqui já tem menos, tá? O núcleo não obrigatoriamente tem que estar no centro, pode estar num lado, tá? Isso não quer dizer, mas o que chama atenção, então, é a basofilia do citoplasma, tá? Então, isso aqui é um outro tipo de linfócito ativado. Depois, nós temos um terceiro tipo, que é o linfócito linfoplasmocitoide. Então, eu deixei um plasmócito aqui embaixo, tá? Para a gente comparar. Então, aqui, ó, nós temos esse aqui, que ele tá, o núcleo está bem para um lado, a célula está arredondada. Se nós olharmos essa hemácia aqui, já há umas 3, 4 aqui, então ela é maior. Então, esse linfócito, o linfoplasmocitoide, normalmente é um pouco maior, tá? Se nós formos olhar aqui, ó, tem essas duas hemácias aqui, talvez dá 2 ou 3. Então, o tamanho também muda, ó. Então, esse aqui para esse aqui. Aqui, a célula está com o citoplasma mais hialino, mas o núcleo está bem para um lado, certo? Aqui, então, talvez esteja um pouquinho mais esbranquiçado, tá? Aqui um pouquinho, mas isso não quer dizer muito. O que importa é que ela tem uma característica que não é um plasmócito, mas ela tem, né, vamos dizer assim, bons princípios para quase ser um plasmócito. Então a gente classifica como linfoplasmocitoide, tá? Então esses aqui seriam os 3 linfócitos que não seriam daquela morfologia normal que a gente pode caracterizar, tá bom? Agora, vamos fazer algumas comparações. Então, o que que eu trouxe aqui? Um monócito, tá? Também não é dos mais típicos, mas é um monócito. O prolinfócito. Então, o que que é o prolinfócito? Então, olha aqui. O prolinfócito, ele tem a cromatina dele é toda frouxa. Tão frouxa que eu consigo enxergar o nucleolo. O nucleolo centralizado, normalmente o núcleo centralizado. A célula é maior que o linfócito, tá? E a cromatina mais frouxa. Pode ter essa basofilia aqui? Pode, não está proibido também, tá? Depois, os blastos, tá? Então eu trouxe um blasto da linhagem linfóide já marcado, então por isso que eu dei o pré-nome dele, tá? Então, isso aqui são linfoblastos, então cromatina bem frouxa, tem nucleolo, tá? A relação núcleo-citoplasma praticamente 1 para 1, tá? Então, tranquilamente, blasto, para a gente comparar. E aqui, 3 células de linfócitos linfomatosos. Então, cuidado aqui, olha a cor da hemácia. A hemácia está verde, então isso aqui vai me atrapalhar um pouco na célula. Mas dá para ver que o núcleo tem várias incisuras, tem lobulações. Aqui, ó, a cromatina desse está mais frouxa, desse aqui não está tanto, mas são. Então, olha o padrão. Tá? As células têm aquilo que a gente chama de monotonia celular, são sempre as mesmas. Olha para cá, aqui a coloração está boa. Então nós temos, ó, linfócitos menores, compara aqui essa hemácia com esse aqui, ó, tá? Compara esta hemácia com esse aqui, dá 1,5, tá? Então, mas olha o padrão de cromatina, tá? É uma cromatina heterogênea, tá? Mas muito mais para condensada, óbvio, tá? Então aqui, ó, o que é que nós temos? O núcleo partido também, tá? Aqui uma cromatina um pouco mais frouxa, talvez tenha até nucleolo, não tem problema nenhum, tá? Então, vejam, esse é o padrão, essa é a monotonia. E aqui um aumento de 100 de linfócitos linfomatosos também, onde esse aqui é o mais característico por estar clivado. Notem que essas células linfomatosas não têm basofilia citoplasmática, né? Não tem basofilia citoplasmática. Então, isso aí que tem que ficar bem claro. E aqui,
eu coloquei os linfócitos que normalmente a gente encontra, tá? E aqui os linfócitos granulares, para a gente comparar, e aqui os linfócitos, os ativados, tá? Ativado com projeções citoplasmáticas e aqui com basofilia, tá? Para a gente comparar. Então, são padrões completamente diferentes, tá? Então, olha a basofilia desse citoplasma, o tamanho, então pega essa hemácia e bota aqui dentro, dá umas 5, 6, tá? Se tu pegar essa hemácia aqui, dá no máximo 1,5, e olha lá, tá? Depois, então, vamos comparar. Então, aqui, os linfócitos normalmente vistos com os linfócitos que podem ter sua morfologia alterada, mas são linfócitos. E aqui embaixo, a gente tem o eritroblasto, o plasmócito, o blasto e o prolinfócito, para mostrar como são diferentes as morfologias. Tá? Então, o que, que nós temos que caracterizar? A relação deles com o tamanho das hemácias, normocíticas, obviamente, a característica da célula, então, esse aqui é o eritroblasto, só olhar a cromatina, ele está um pouquinho mais basofílico, mas não tem problema. O plasmócito com o núcleo rechaçado, ou seja, o que, que significa? Quando o núcleo está num canto, é sinal que é aqui, nessa interface, que ele está mais secretório. Tá? Então, está liberando mais coisas para fora, é aqui do que aqui. Depois, os nossos conhecidos e temerosos blastos, não sei porquê, mas tudo bem, tá? E aqui o prolinfócito, com aquele núcleo central bem característico e cromatina mais frouxa. Então, se nós começarmos a comparar os padrões de cromatina desses linfócitos aqui, a gente não vai confundir com esses aqui, tá bom?